paz do Senhor. Eu sou o pastor Rodney e eu quero dizer bem-vindo à nossa primeira aula juntos sobre o tema Princípios do Aconselhamento Familiar. Na primeira lição do nosso assunto, ela se trata com o que é o casamento. E nesta lição, nós vamos estudar sobre o casamento sendo uma união sagrada. Nós vamos estudar sobre o comportamento antes de casar. Nós vamos estudar juntos sobre a importância de escolher a pessoa certa. Nós vamos falar sobre o noivado e o casamento. E nós vamos falar sobre sendo parceiros com um propósito, porque Deus tem um propósito para você como um casal, para todo casal. E nós vamos falar sobre como o casamento deve ser permanente. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que nós temos essa gloriosa oportunidade de estudar a sua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Senhor, acrescenta o nosso entendimento para que podemos viver melhor para a sua glória e que podemos conduzir não somente as nossas famílias, mas para poder encorajar e aconselhar a outros a seguir os propósitos do Senhor como família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira pergunta que nós devemos fazer, iniciando esta aula, é o que é o casamento? Sabe, a primeira decisão mais importante que você fará em toda a sua vida é aquela decisão de aceitar a Cristo Jesus como o seu único e pessoal Salvador. Mas a segunda decisão mais importante da sua vida é aquela que fala sobre com quem que você vai casar. Com quem que você vai casar. Porque a pessoa com quem você casa vai ter muito a ver com o seu andar e o seu propósito em Cristo nos dias em frente. Para o casamento ser um casamento que seja bem sucedido, ela deve ser andado e acompanhado conforme o plano de Deus. Porque se ela anda conforme o plano de Deus, aí aquele casamento será abençoado em forma maior. E a igreja tem o dever de conhecer e explicar o real significado do casamento. Então, é um dever muito importante. Iniciando o nosso estudo, nós devemos olhar primeiro sobre como o casamento é uma união sagrada. Ela é uma união sagrada. Você sabia que o homem foi a única criatura que Deus criou no princípio que vivia sozinho no jardim de Edém? Todos os animais foram criados em pares, macho e fêmea. Mas o homem não. O homem não. Deus poderia ter feito a Eva do pó, assim como fez o Adão. Assim como ele fez o Adão. Mas seu plano, porém, se proporciona um relacionamento mais íntimo entre essas duas criaturas. E assim Deus formou Eva de uma parte daquele que seria seu marido e companheiro, a Bíblia diz em Efésios 5, 28 e 29. Então, Adão e Eva foram feitos uma só carne. Foram feitos uma só carne. Então, o casamento, meus queridos, é uma união que é instituído por Deus, regulado pelos seus mandamentos, abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e é algo que deve ser honrado por todos. Nós precisamos estar cientes disto, e precisamos de lembrar que é Deus
que estabeleceu e santificou ou separou o casamento para a alegria da humanidade. A Bíblia nos ensina que o casamento é uma instituição que foi estabelecido no céu, na sabedoria e o carinho de Deus, que olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos uma auxiliadora semelhante a ele, tornando os dois uma só carne. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem declarado que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Através dos seus apóstolos, Jesus tem instruído aqueles que entram nesta relação a ter um carinho mútuo um pelo outro, um carinho, um amor e uma estima, para suportar as enfermidades e fraquezas de um ao outro, para dar conforto um ao outro nas enfermidades, nos problemas, nas tristezas, para prover em honestidade e indústria no seu lar e para um e o outro, para ser comprometido não somente com Deus, mas também com um ou outro todos os dias da sua vida. E como é isto? É importante que nós lembramos disso, que nós praticamos isso, que nunca, jamais esquecemos disso, que isto é algo que é de Deus e é sagrado. É sagrado. Sendo que o casamento é algo que é sagrado e importante, eu quero falar sobre o seu comportamento e o seu andar antes do casamento. Antes do casamento. Porque Deus estabeleceu padrões de comportamento pré-matrimonial. Antes de você casar, Deus põe um ênfase. Ele estabelece e põe um ênfase sobre a pureza no seu andar, não somente no seu casamento, mas antes do seu casamento. Você deve se conservar puro antes do seu casamento. Por que se conservar puro? Por que se conservar puro? Existem várias razões. No nosso estudo, fala especificamente aqui também sobre duas razões, mas a Bíblia indica que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma razão importante, que nós honramos Deus, que lembramos que Deus reside dentro de nós e por isso nos mantenhamos puros. Mas pelo motivo também das consequências negativas que acompanha a falta de pureza, é importante que permanecemos puros. Porque existem consequências quando não somos puros. Existem consequências biológicas, existem consequências sociais e existem consequências espirituais. Então é de extrema importância que permanecemos puros. E estudando aqui nas suas apostilas, no seu livro, você vai ver mais detalhe com os versículos, mas como é importante se preservar, conservar-se puro. Agora, como que se conserva puro? Como é que você faz isso? No nosso estudo aqui, eles dão 4 áreas de cuidado. Eu quero comentar um pouquinho sobre alguns, porque tem alguns de extrema importância hoje em dia, especialmente. Começa comentando sobre o controle dos sentimentos. Que nós somos honestos com os nossos sentimentos, honestos com a nossa vida, que o nosso propósito seja para fazer o certo. Sabe, os nossos sentimentos vacilam. Eles são para lá em cima um dia, lá embaixo no outro. E como é importante que nós controlamos os nossos sentimentos para fazer o certo. Porque às vezes nos sentimentos você não faz o certo. Você faz o que sente. E às vezes o que sentimos não é a melhor coisa a fazer.
Então nós temos que controlar nossos sentimentos para fazer o que é certo. Nossos sentimentos devem estar em acordo com os fatos da palavra de Deus. E é aqui que nós pomos a nossa fé. E nós andamos pela fé nos fatos da palavra de Deus e façamos que os nossos sentimentos obedecem à palavra de Deus. E pomos fé nisso e andamos nisso. Então, devemos controlar os nossos sentimentos, que os nossos sentimentos sejam obedientes a Deus e glorifiquem e honra a Deus. Uma outra área de importância é o controle dos nossos pensamentos. Em Filipenses 4:8, a palavra fala muito como nós devemos pensar. O versículo todo fala o jeito que o servo de Deus deve pensar, e da forma pura, e das coisas boas em cujo qual ele deve pensar. Porque o pensamento é de extrema importância. O que você começa a pensar é o que, enfim, você vai colher se você não tomar controle daquilo. Por exemplo, você tem um pensamento de que eu quero agradar a Deus. Então você semeia aquele pensamento de dedicar sua vida a agradar a Deus. Então as suas ações começam a acompanhar. Eu vou agradar a Deus nessa situação. Então essa ação, entanto, torna a ser um hábito. O hábito da minha vida vai ser de agradar a Deus. Se eu fizer algo, eu vou sentir aquilo. Eu vou sentir aquilo. Mas aquele hábito, semeando aquele hábito, o que eu vou colher é que aquilo torna a ser uma parte do meu caráter, que eu vou agradar a Deus. E em semear isso como uma parte do meu caráter, isso vai tornar a ser o meu destino, cujo qual eu agradar a Deus. Mas, meus queridos, se os meus pensamentos são em sentimentos desagradáveis, são em coisas que não são boas, então eu semeio um pensamento mau e eu vou colher uma ação que não é boa. Eu vou semear aquela ação, a não ser que eu tome domínio daquilo e mudo o meu pensamento. Eu vou semear aquilo e aquilo, enfim, pode tornar a ser um hábito na minha vida, que torna depois ser uma parte do meu caráter e torna a ser uma parte do meu destino. E eu não quero ter um destino cujo qual é habitado pelo mal. Agora, eu digo tudo isso pelo motivo que tentações chegam em nossas vidas e nós temos que controlar nossa vida. Nós temos que controlar nosso pensamento e receber o que agrada a Deus e rejeitar o que não agrada a Deus. Tentação vem a todos. E nós temos que depender em Deus e nós temos que exercer a nossa vontade para fazer o que é certo. Hoje em dia, existe um grande problema com pornografia. Aonde que começa? Aqui. Começa no pensamento. Eu quero dizer a todos hoje para vigiar e nunca dar lugar à pornografia nem no seu casamento e nem em parte alguma da sua vida. E eu lhe garanto que se você der parte a isto, a pornografia não somente irá lhe destruir a sua vida, mas vai destruir a sua vida sexual, seu casamento, seu ministério, enfim, vai destruir a sua vida. Vai destruir a sua vida. Eu quero falar a respeito disso um pouquinho mais, porque eu tenho visto, pessoalmente, os danos que pornografia traz não somente à igreja, mas também à sua pessoa ou à sua família. Eu tenho visto pessoalmente que eu estou na obra há muitos anos. Eu tenho tido que falar com pessoas que têm batalhado com isso. Eu tenho visto os efeitos, onde maridos ou esposas também têm permitido isso dominar
a sua vida e os efeitos negativos. Não foi muito tempo atrás, em uma igreja, onde essa igreja é bem conhecida por mim, mas um dia a polícia chegou lá naquela igreja e a polícia chegou lá confiscando os computadores, porque a Google entrou em contato com a polícia indicando que alguém da diretoria pastoral daquela igreja estava acessando sites de pornografia para menores. E eles entraram, confiscaram todos os computadores, enfim, pegaram um dos que eram da diretoria e ele foi para a cadeia. Mas como aquilo deu um baque na igreja, e como aquilo deu um baque na comunidade, e como aquilo deu um baque na família da pessoa, tudo isso porque a pessoa deixou uma semente entrar nos pensamentos e aquilo cresceu e brotou e tornou a ser algo que dominava a vida deles, um hábito para eles, que enfim tornou a ser uma parte do caráter deles. E como é importante, como pai, eu tenho visto em algumas famílias os efeitos da pornografia. Visto como isso prejudica e machuca as crianças. Alguém muito chegado a nós casou há mais de 10 anos atrás, numa época em que aquela pessoa se casou, nunca chegou a imaginar que isso tornaria ser um problema na família deles. 5 anos dentro daquele casamento, aquela pessoa teve câncer. E logo nesta época, o ex-marido daquela pessoa começou a se interessar aos poucos na pornografia. 3 anos depois, aquela pessoa teve uma recaída do câncer, aonde voltou à cirurgia, só que dessa vez foi acompanhado radiação e quimioterapia por mais de 1 ano. Durante esse período, o marido daquela pessoa se empolgou mais na pornografia. E mais no computador deles, em casa. Em redor dos filhos, mas escondido, mas em redor dos filhos. E durante esses anos, a esposa e as crianças não teve nenhum suspeito que isso estava acontecendo com o marido. Mas depois de um tempo, ele começou a faltar aos cultos. Começou a não ter interesse nas coisas de Deus. A esposa pegava as crianças e levava para o culto, não entendendo porque o pai não estava indo. Ainda em quimioterapia, a esposa trabalhava, levava as crianças para a escola, no fim do dia buscava as crianças, voltava para casa, trabalhava no jantar, depois fazia quimioterapia. E durante isto, o marido estava sentado no computador assistindo a pornografia dele. Com o passar dos meses, aquele marido começou a se interessar com uma outra moça no serviço e os dois começaram a sair juntos em secreto. Foi pouco tempo depois que ele começou indo para os bares e adicionou na vida dele um vício novo que agora tornou ser a bebida. Então, da pornografia, agora cresceu mais um vício, que é uma bebida. Começou a dominar a vida dele. Finalmente, ele chegou àquela querida pessoa, a esposa dele, e disse a ela que queria um divórcio, pois ela não tinha mais nada a oferecer a ele. Que, na verdade, ela tinha morrido na mesa da cirurgia com câncer. E foi neste dia que ele disse isto para ela, que ela aprendeu pela primeira vez que tinha um problema sério no casamento deles. E neste dia, foi o dia também que ele confessou para ela sobre o problema
de pornografia e o interesse dele de estar com outra pessoa e com bebidas e festas e viver a vida dele daquele lado, daquela forma, com outros interesses. Essas características, e eu quero dizer, qualificar isso, pornografia foi o que teve a grande influência em tudo isto. Começou com a semente do pensamento e na pornografia. E essas estatísticas, existem muitas estatísticas hoje que podemos ver e buscar e ver. Estatísticas e pesquisas que revelam que há um aumento na pornografia em vidas das pessoas que não pode ser ignorado. Hoje em dia, com esse coronavírus, estão dizendo que há um aumento ainda mais de bebida, pornografia e todas essas coisas. E há um problema que não somente vem a afetar o homem, mas mulheres, adolescentes e crianças também estão sendo pegos no laço da pornografia de forma assustadora, meus queridos. Muitos pensam que isso não existe na igreja. Porque na igreja você vê as pessoas sorridentes, entrando na igreja, frequentando a família, talvez segurando as mãos, entrando, chegando dentro da igreja, e pensamos que não há algo assim que está acontecendo. Mas as pesquisas estão revelando alguns resultados assustadores. Pornografia não tem somente entrado nas igrejas, mas as pesquisas revelam que até em crentes, pastores que estão envolvidos na pornografia, porque eles se entregaram aos pensamentos, e os pensamentos, então, começou a entrar em outras áreas da vida que encaminhou eles a ser parte, um hábito que torna ser um caráter mau na vida deles. Encaminha eles por um lado errado. Um artigo escrito por um autor chamado Luke Gibbons, ele revela algo interessante nessas pesquisas. Falando sobre os Estados Unidos, ele se refere aos Estados Unidos. E se nós vemos isso referindo aos Estados Unidos, você sabe que está bem integrado na família humana também. Diz assim, ele disse que mais de 40 milhões de americanos visitam os sites de pornografia com regularidade. Ele disse que existe mais ou menos 42 milhões de sites na web, de websites onde contém mais ou menos 370 milhões de páginas pornográficas. 47% das famílias nos Estados Unidos têm reportado que pornografia é um problema dentro do lar deles. Pornografia tem aumentado infidelidade, traição entre os casais e tem aumentado em mais de 300% isto. Que 11 anos de idade... Já pensou? 11 anos de idade é a idade média em que uma criança é exposto à pornografia pela primeira vez. E que até chegar aos 14 anos de idade, 94% das crianças vão ver a pornografia. Estatísticas revelam que 56% dos divórcios nos Estados Unidos se envolve um dos cônjuges tendo um envolvimento obsessivo em sites pornográficos. É coisa séria, meus queridos. Por isso, antes do casamento e durante o casamento, pensa na coisa certa. Anda em pureza. Permaneça puro. Permaneça puro. 5 coisas necessárias para proteger o seu casamento da pornografia. 5 coisas necessárias. Primeiro mantenha Deus no centro da sua vida
e do seu casamento, e isso começa aqui na mente. Mantenha Deus no centro, como a pessoa principal. A palavra de Deus nos chama para renovar as nossas mentes. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, versículo 2. Segundo, mantenha um amor compromissado por Deus e sua esposa. É um compromisso. O amor não é somente os sentimentos. É bom quando tem sentimentos, mas o amor não é sentimentos, é um compromisso. Você faz um compromisso com Deus, você faz um compromisso com sua esposa, com seu marido, e você honra aquilo e você mantém aquilo. E vem as horas que os sentimentos estão lá, graças a Deus. Mas tem horas que não tem sentimentos. Por isso, nós temos que controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E depender em Deus. Terceiro, transparência completa perante Deus e sua esposa é extremamente importante. As minhas atividades online na internet, são como um livro aberto. Todos podem ver. A minha esposa pode ver e não ficar envergonhada. Que é certo, tem transparência, não há nada escondido. Mantenha perante a todas a batalha. Conversa com sua família, em outras palavras. Conversa sobre esse assunto com sua esposa, com suas crianças, para manter os seus olhos puros. Não olhar para as coisas erradas, para as coisas que são impuras. E em quinto lugar, se une para batalhar essa boa batalha. Não somente na família, mas na igreja também temos que permanecer unidos nessas coisas. Pois são coisas que são não somente importantes, que trará sucesso na sua vida com Deus e perante o mundo, mas se não seguir, vai trazer grande tristeza e grande derrota na sua vida. Então permaneça puro. Permaneça puro. Que em todo aspecto do seu andar você permaneça puro. Agora, a escolha. Nós falamos antes do casamento, agora a importância da escolha certa. É importante que com quem você casar, que seja a pessoa certa. Por que a pessoa certa é essencial? Por que é importante? Que tem um efeito na sua pessoa, vai ter um efeito na sua família. Eu não somente digo a família depois que você casar, mas a sua família com qual o seu pai, sua mãe e os outros tem um efeito, que você tenha a pessoa certa. Vai ter um efeito na igreja, e se você está na obra, vai ter um efeito na obra. Porque se a sua esposa ou seu marido não tem um coração para a obra, e você tem, isso traz um conflito. É importante que você busque a Deus e que você case com a pessoa certa. Eu gosto de dizer isto a todo casal. Eu falo assim, é melhor você estar solteiro desejando estar casado do que estar casado desejando estar solteiro. É muito melhor. A escolha de um esposo ou de uma esposa é de extrema importância. Por isso que não deve ser feito às pressas. Não deve ser feito às pressas. E a palavra de Deus estabelece princípios básicos a serem seguidos. Princípios importantes. A importância da oração, de buscar a Deus, de ter devoções. Sabe que um bom sinal que você está encaminhando com a pessoa certa é se você está tendo crescimento espiritual quando estão juntos. Porque se quando vocês estão juntos,
vocês parecem estar afastando de Deus, isso indica que é algo errado. Existe algo errado. Então, se você está crescendo em Deus, se estão orando juntos, se estão buscando a Deus juntos, isso é um bom sinal. Porque escolher a pessoa certa vai ter um efeito nos dias adiante. A Bíblia nos dá exemplos que são indicados aqui na nossa lição, dois exemplos, pelo menos aqui na nossa lição, de pessoas que foram vítimas de grandes tragédias por se casarem com mulheres incrédulas. Então, você vê a importância que haja um amor mútuo e que haja um fundamento sobre Cristo sendo a rocha do seu casamento e que estão buscando a vontade de Deus. Aí nós chegamos a uma outra área. Tá bom, você está escolhendo. Você quer casar com uma certa pessoa. Aí chega o noivado. Chega o noivado, aquele grande dia do noivado. O casamento é mais do que uma união de corpos. É uma comunhão plena de duas pessoas. E no noivado, o namoro e o noivado vêm antes do casamento. E é importante que nós lembramos que esse período de noivado não é somente para viver assim de qualquer maneira. É um período importante para o futuro casal. Você passa longos tempos juntos. Vocês trocam de ideias. Vocês começam a ter um conhecimento mútuo sobre as coisas. Os noivos planejam e começam a comprar coisas e planejar para os seus futuros e começam a falar sobre as festividades de casamento e tudo. Eu quero apresentar a vocês algumas dicas para que o seu noivado seja um tempo bem aproveitado. Há umas boas dicas que eu posso apresentar para vocês que será útil. Se não for para vocês, vai ser útil para você compartilhar com alguém e para nos estudarem. Umas boas perguntas, primeiro, para conversarem juntos. Vocês são noivos. Então, umas boas perguntas para começar a conversar juntos. Perguntas para fazer um ao outro na preparação do casamento. Quais são mais questões que você vai ver, questões que você vai discutir sobre e perguntas para fazerem uns aos outros, porque vocês vão enfrentar certas questões. Deixa eu dar alguns exemplos. Primeiro, que tal teologia? Teologia, pastor, que isso? Eu vou discutir teologia com a minha noiva? Eu estou falando sério. Eu estou dizendo que há áreas bíblicas que vocês têm que ver que vocês pensam igual. Senão pode surgir grande conflito e de repente vocês estão andando em dois caminhos. Vê o que vocês acreditam, vê as suas opiniões sobre certas questões sociais, conforme a palavra de Deus, e vê como que você vai tratar com questões que surgem em sua vida. Vocês vão olhar na Bíblia? Como é que você pensa sobre aquilo? Fala sobre essas coisas. Que tal fazer perguntas sobre adoração e devoção? Qual a importância que a adoração tem em sua vida, em sua família, em sua igreja? Isso faz parte integral, é de extrema importância para você em sua vida. Qual é a importância da música na sua vida e em adoração? Quais são as suas práticas devocionais diárias? Você tem oração, tem leitura, tem meditação? Você quer aprender de cor a palavra de Deus? Vocês vão fazer isso juntos? Como será a devoção na sua família? Quem vai lidar
em devoções. Estamos fazendo isso agora, nessa época, juntos. Começa já no noivado a ter uma devoção juntos. Começam já a orar juntos e praticar isso juntos, para que quando você entra no casamento não seja algo estranho. Adoração e devoção. Que tal áreas de marido e esposa? Qual é o significado de liderança e submissão? Como que você interpreta essas coisas na palavra de Deus? Conversa sobre isso, ainda no noivado. Quais são as suas expectativas sobre situações em que um pode estar sozinho com uma outra pessoa do outro sexo? O que você faz? O que você fará? No meu ministério, no andar, eu com minha esposa, de jeito nenhum eu me acho sozinho com uma outra mulher. De jeito nenhum. E nem ela com outro homem. E não é porque nós somos inseguros. É porque nós não queremos dar lugar para o inimigo trabalhar, levantar alguma coluna ou qualquer coisa entre nós ou sobre nosso ministério. Mas vocês têm que conversar sobre essas coisas. Que tal as tarefas de casas? Fala com um ao outro sobre a limpeza da casa, a lavagem de louça, sobre cuidado do quintal, a manutenção do carro, reparos, compras, alimentos, as coisas domésticas. Tem gente que isso torna-se grande coisa. Agora, em minha casa, eu não tenho problema algum em fazer louças e nem minha esposa. Nós trabalhamos juntos. Mas tem homem por aí que nem um dedinho levanta. É bom já começar a conversar sobre essas coisas e ter um entendimento, para você não ter nenhuma surpresa. Quem que controla o talão de cheque, se existe um? Conversa com essas coisas. Que tal da área de filhos? Pergunta boa para ter antes de casar sobre filhos. Você quer ter filhos? Quantos filhos que você quer ter? Qual a distância entre os filhos de anos? Quer ter um filho, esperar um ano, ter outro? Ou quer esperar 2, 3 anos, 4 anos? Conversam sobre essas coisas. E no aspecto de adoção? Se quer adotar ou não, se ocorrer que não tenham filhos, conversam sobre essas coisas. E que tal na área de disciplina da família? Corrigir os filhos. Qual é o seu entendimento sobre isso? Para que essas coisas sejam entendidas e definidas antes de vocês casarem. É importante. Nas áreas de entretenimento, quanto dinheiro que você acha que deve gastar nessas áreas? Você precisa de muito entretenimento? Ou como que vai ser essa área da sua vida? Férias, coisas que querem fazer juntos. Conversa sobre essas coisas. Alguns querem ir para a praia, outro nem quer saber. Outro quer ir para a montanha. Conversam sobre essas coisas. Tem essa conversa antes do casamento. Áreas de conflito. Faz perguntas, conversam um com o outro. O que é que te deixa com raiva? Quando você fica frustrado, como é que você reage? Como é que devem reagir? Então, são áreas de extrema importância. Que tal a área do serviço, do trabalho? Quem que vai ser o principal da família que vai ganhar o pão do dia? A esposa, a esposa quer trabalhar fora de casa ou quer ficar em casa? Que tal o trabalho antes de ter crianças? E como que vai ser quando tem criança? Quer que trabalhe ainda? Que tal a sua ideia e os seus pontos de vista sobre creches para as crianças?
É importante que conversamos essas coisas. Amigos, é bom que tenham amigos. É bom que tenham amizades. Mas o que fazemos se você tem um amigo que gosta de sair com aquele amigo, mas a sua esposa não gosta dele? Como é que vocês vão tratar com isso? Conversa sobre essas coisas. Que tal saúde e doença? Você tem ou teve alguma doença ou um problema físico que pode afetar o seu relacionamento? Talvez alergias, cânceres, coisas alimentares. Vocês têm que conversar sobre essas coisas. O que é que você pensa sobre exercício e alimentação saudável? Que tipo de coisas que vocês gostam de comer? São todas áreas importantes. E eu quero dizer, meus queridos, não se acanhe em conversar sobre essas coisas. Qualquer assunto ou conversa com sua noiva nos dias de hoje, não tenta evitar aquela conversa para outra hora. Não tenta evitar conflitos através de não conversar sobre outro. É uma boa hora, um bom tempo o noivado. Esses meses são meses em qual vocês estabelecem padrões espirituais para sua família, para sua vida como casal, lendo a Bíblia, orar juntos, pensar juntos, estudar, conversar juntos sobre essas coisas em sua vida. E Jesus deve ser o que é fundamental para a sobrevivência e o florescimento do seu casamento. Porque se Jesus não está no seu casamento, você pode permanecer casado, mas não vai florescer do jeito que deve florescer. É de extrema importância todas essas áreas. E posso dizer também, não presuma que sua afeição pela sua futura noiva seja conhecido e sentido por ela. Ela não pode ler seus pensamentos. Você tem que falar com seus lábios algumas coisas. E tem que falar várias vezes por dia. Fala para ela que você ama ela. Fala para ela quão é importante. Ela não pode ler seus pensamentos, não. É importante que você mesmo diga coisas para ela. Fala para ela o valor de seguir a Deus. Fala os seus sonhos, os seus desejos. Comunicam todas essas coisas que são muito importantes. Lembrem, vocês são parceiros com um propósito. São parceiros com um propósito. E Deus quer ver esse propósito de seguir a Ele, de andar com Ele, de ter um lar feliz, florescer em suas vidas. Florescer em suas vidas. Também, não esqueça de outra coisa também, que o seu casamento é permanente. É permanente. Seu casamento não é algo que é uma opção. Se não der certo, caso com outro. Não é assim, não. É algo que é para ser permanente, por isso que é sagrado. É permanente. Eu tive um tio, o nome dele era Floyd, irmão do meu pai. Já poucos anos no casamento dele, a esposa dele surgiu uns conflitos físicos e ela ficou de cadeira de rodas por muitos e muitos anos. E ele cuidou dela até que ele chegou a falecer. Mas ele viu o casamento como algo permanente e ele foi fiel até o fim dos dias dele. Até o fim dos dias dele. O meu pai, ele queria viver mais e mais anos. Ele passou para o Senhor com 93, quase 94 anos de idade. Mas ele disse, eu quero viver o tempo suficiente para cuidar da mãe. Para cuidar da mãe. Porque o casamento é permanente. E tem um amor que tem o melhor do outro.
em seus pensamentos. O melhor para o outro. Meus queridos, vamos louvar a Deus que Ele se interessa com o nosso casamento. E vamos fazer a nossa parte em cooperação com Deus para andarmos de uma forma pura, para andarmos com um casal que tem propósito, para que em toda a nossa vida, em toda a área da nossa vida, nós honramos e glorificamos a Deus. O sucesso do casamento depende em Deus. A sua vida depende nele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos hoje por esta lição. Pedimos que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esses dias em que estamos vivendo e que podemos servir a Ti como uma família em nome de Jesus. Amém.